Oi, gente, eu sou a Ju Palermo e eu voltei nesse vídeo. Primeiro eu quero agradecer aos 5 mil inscritos do canal, que eu não esperava isso de jeito nenhum, nunca esperava isso. Uhul! E aí eu fiquei feliz porque... Fiquei feliz e preocupada. Falei, gente, tem 5 mil pessoas esperando eu fazer conteúdo, eu preciso continuar fazendo conteúdo, então quero fazer mais a partir de agora, tá? Estou aqui hoje com o meu grande amigo Fábio Blanc. Oi! Também graduado em letras, professor atualmente de gramática. E eu quero fazer esse vídeo hoje para comparar as listas, tá aparecendo aí, Fábio? Sim. De leitura obrigatória da FUVEST e da Unicamp. Porque hoje eu já estava preparando aula sobre Gregório de Matos para a lista da FUVEST e fiquei bem irritada. E aí, assim, eu sou filha da Unicamp, né? Todo mundo sabe, quer dizer, não sei se todo mundo sabe, quem me conhece sabe. Eu fiz graduação na Unicamp, voltei agora, depois de muitos anos, estou fazendo mestrado na Unicamp. E adoro a prova da Unicamp. Eu sempre digo, a minha função como professora, o meu objetivo, nunca é acertar a questão, porque eu não sou vidente, eu sou professora. Então eu tenho que preparar o meu aluno para que ele se saia bem, qualquer que seja a questão que caia. Mas na lista da Unicamp, eu já consegui, assim, acertar, cravar várias questões. E a prova da FUVEST é uma prova que eu não consigo entender, assim. É louco, tipo, ó, relíquia, hein, gente? Esse ano, relíquia entrou agora, vai cair um monte. Aí cai uma questão na primeira fase. Então, assim, é uma prova estranha, né? Por que ai, cravei porque eu sou gênia? Não, porque a Unicamp vai no core, entendeu? Essa obra fala disso, meu, é isso, então... E aí é isso que cai. Então eu acho, eu fiz esse vídeo pra dizer a minha opinião, pra você, estudante, se sentir tranquilo, se você também tem a mesma opinião que eu, de que a lista de leituras obrigatórias da Unicamp é uma lista muito mais adaptada e possível e que faz muito mais sentido para o aluno que está finalizando o ensino médio do que a lista da FUVEST. Fábio, você tem algo a dizer assim, já de cara? Eu acho que a Unicamp ela tem um posicionamento muito mais marcado. Eu acho que a Unicamp ela tem um posicionamento político muito mais claro. Eu acho que a Unicamp ela deixa muito mais claro quem ela é. Isso até pelas escolhas dos livros, talvez. Cada vez mais. Cada vez mais ela deixa isso muito mais claro. E até na escolha das questões, talvez, isso tanto em gramática também mesmo, por exemplo, no caso da Marielle, quando ela escolheu a charge da Marielle na questão do ano passado, ela deixa muito claro isso, ela não tem vergonha de falar isso, então nas escolhas dos livros também, não tem de medinho. botar a mão no vespeiro. Exatamente. Então, a FUVEST ela não deixa isso muito claro. Então, no caso dessa lista, então não fica muito claro. Então é difícil a gente, talvez, fazer alguma previsão por causa disso. Eu vou questionar algumas, mas você acertou. Porque o Fábio deu aula de literatura no ano passado por um período e você acertou a questão do Sagarana com Claro Enigma, Sim, né? verdade. Eu sou aqui confessando, a prova da FUVEST é uma prova que eu não entendo, assim. Nunca consegui entender, nunca consegui acertar nada, mas de novo, a minha intenção não é acertar e sim tentar preparar os meus alunos para que venha o que vier eles possam, né? Eu quero contrastar algumas coisas dessas duas listas e tudo começou porque a FUVEST colocou pela primeira vez nesse ano o livro Poemas Escolhidos do Gregório de Matos, com seleção e prefácio do Wisnik, José Miguel Wisnik. E aí, assim, esses são os poemas que eu escolhi para montar a aula, tá? Quando a FUVEST colocou, e já começa pela lista, inclusive eu disse isso em aula, a Unicamp coloca lá, Sonetos de Camões, quais são, te dá o nome de todos e o link para você acessar todos. A FUVEST colocou, Poemas Escolhidos, autor Gregório de Matos. Isso significa o quê? Eu tive que escrever um e-mail para eles. FUVEST, Poemas Escolhidos do Gregório de Matos para vocês é o livro da Companhia das Letras, com seleção e prefácio do Wisnik, ou são poemas escolhidos e, nesse caso, quais são os escolhidos? E eles me responderam, até que rápido, em menos de 48 horas, de que era o livro. O livro! Olha quantos poemas tem aqui. Eu quero contrastar isso com a lista de sonetos da Unicamp. A Unicamp coloca sonetos de Camões, não é tudo isso aqui. São 20 sonetos. Nesse livrinho, que é da Ateliê Editorial, tem 16, acho, e 4 que eu tive que procurar fora. Agora já saiu, tem edições em que você acha os 20 só. São 20 sonetos. Qual é a probabilidade de um aluno que está prestando ensino médio ler 20 sonetos? Toda. Qual a probabilidade de um aluno de ensino médio que está prestando vestibular ler este livro inteiro e todos os poemas do Gregório de Matos? Fábio, qual é a probabilidade? Então, de fato, FUVEST, você acredita que o aluno vai ler todos, sendo que ele tem mais tudo isso para ler? Outra coisa, depois que, antes, por um tempo, as listas eram unificadas. A lista da Unicamp, da Unesp e da FUVEST eram juntas, né?
Então era uma coisa, eram geralmente 9 ou 12, acho que eram 9 obras. Agora, o aluno que às vezes presta FUVEST, ele tem FUVEST para ler e ele tem Unicamp para ler. Isso sem considerar que ele pode ter o FPR, que ele pode ter o EL e outras listas. Então esse aluno que vai prestar, por exemplo, só Unicamp e FUVEST, quais as chances dele ler, e não é só ler, passar o olho, é ler interpretando e se apropriando do sentido de todos esses poemas, sabendo que além de o FUVEST inteiro, o Unicamp inteiro, ele tem outras disciplinas para estudar. Física, química, né? Ai, mas tem que... Desculpa, eu acho nesse caso 20 sonetos uma coisa muito mais possível do que eu consigo trabalhar em aula 20 sonetos. Eu não consigo trabalhar em aula esse livro inteiro. Então aí eu fiz essa seleção de alguns poemas, cada um, né? Então assim, já começa por aí. Fiquei bem puta também, porque no próprio prefácio do livro, o Wisnik diz que o nosso objetivo, tá na página 34 para você que tem um livro, não duvidar de mim. O nosso objetivo é colocar Gregório de Matos ao alcance dos estudantes desde já, em especial os universitários, para quem as edições de obras completas atualmente existentes são pouco funcionais. Primeiro que não é obra completa, existe uma coleção que eu, aliás, toda vez eu vou, fico louca na cultura, que são acho que 8 volumes com todos os textos atribuídos ao Gregório de Matos, porque o Gregório de Matos em vida não assinou nada e a gente nunca tem certeza se o texto é dele ou não, né? Então são poemas escolhidos, já começa que não é obra completa. Segundo que, mano, ele mesmo diz que é um livro para os universitários. Então assim, você está fazendo letras, você vai estudar Gregório de Matos. Eu acho o texto inicial, o prefácio que o Wisnik escreve, uma linguagem super complexa para o aluno nível de fim de ensino médio. A gente vê a prova da Unesp, eu sempre sinto isso, eu acho a prova tão fácil. Mas ela é fácil para mim. Para o aluno de fim de ensino médio, ela é adequada. Não acho a prova da FUVEST adequada para o aluno do fim do ensino médio. Não acho adequado imaginar que o aluno vá ler todos esses poemas, sendo que ele tem no mínimo essa lista para ler, às vezes essas duas, às vezes outras, e todas as outras disciplinas para estudar. E a vida da pessoa de 17, 18 anos, que é a média da galera que está prestando vestibular, e que tem as suas questões todas. Então, começando por aí. Certo, Fábio? E isso reflete também a própria questão do que é o vestibular e o que é a questão da leitura no vestibular. Eu preciso ler todos esses poemas, né? Eu acho que 20 poemas do Camões te dão bem a ideia do que era o Camões, do qual é a obra do Camões. Uma ideia que o aluno de fim precisa ter, porque esse aluno às vezes vai prestar engenharia civil. E ele tem uma ideia do que é Camões basta. Se ele vai prestar engenharia civil, ele não precisa ler tudo isso aqui do Gregório. Você é uma professora de literatura, você tá falando isso. Tô. Eu acho. Sim, porque aí depois fica aquela coisa assim, mas eu peguei ranço de literatura. Claro, caralho! Meu Deus! Peguei ranço de ler, não gosto de ler. Porra, por que será? Né? Continuando a lista da FUVEST, aí vem essa de Queiroz. A Relíquia. É o livro mais chato do Essa de Queiroz. Estourou o microfone aí que eu gritei agora, talvez. Depois a gente edita isso. Ou não. A Cidade e as Serras caía na última lista da FUVEST. É tão mais legal. Do Essa de Queiroz. Você quer cobrar realismo em Portugal? Aliás, FUVEST adoram Portugal, né? Quer cobrar realismo em Portugal? Porra! A Cidade e as Serras é um livro, inclusive, atual pra gente pensar a questão da tecnologia, essa coisa do campo. É engraçado. Fábio, a Relíquia. Fala, Fábio. Abre o seu coração para a câmera. Quer dizer, para o microfone. Porra! Porra. Pode falar porra? Pode falar porra. Porra, falei porra! Neste canal falamos palavrão. Olha, eu curto Essa de Queiroz. Eu gosto. Ele gosta mais do que eu. Eu prefiro Machado. Ele prefere essa. Eu gosto dos Maias. Eu gosto do Crime do Padre Amaro. São livros Primo legais. Basílio. Primo Basílio. Porra, puta livro legal. Mas assim, qual é a intenção de se cobrar a relíquia? Você vai falar de religião no Brasil atual? Duvida, FUVEST, você pôr amor nesse vespeiro? Na hipocrisia religiosa, que é um tema que é legal até. Eu duvido que o FUVEST vai falar disso. Então qual a intenção de se cobrar a relíquia? Então, você quer cobrar algo da cultura portuguesa? Por que não cobrar então o Crime do Padre Amaro? Quer falar de religião? Vai cobrar então no Crime do Padre Amaro. Tem muito mais coisa pra se cobrar. Olha, até o cara ali ficou concordou. Ele viu de longe. Essa de Queiroz, relíquia! Então, a Cidade e as Serras tinha uma relação muito mais interessante pra se cobrar. E, era incrível. De novo, a questão da linguagem, a questão da estrutura, eu acho que esse tipo de livro e esse tipo de estrutura de lista mais afasta o aluno da questão da leitura e da questão do interesse do que aproxima. atrai. Com certeza.
Então, Desculpa, eu acho chatíssimo. sim, Chatíssimo. e leva essa questão de o que a gente está fazendo com esse aluno. De novo, o vestibular está virando mais essa questão de estamos selecionando o aluno e a prova de literatura está virando uma série de questões para escolher o aluno que vai para medicina, tornando questões para... Porque, essa é difícil. essa questão aqui, difícil só que quem vai leu eliminar. O pelo do ovo vai saber. Exatamente, a questão para eliminar o aluno de medicina, para ter uma questão de selecionar, do que de fato fazer um aluno refletir sobre a questão literária. E aí você pode pensar, mas a lista você pode ter esse argumento, a lista, eu de Padre Vieira, a lista da Uniconfutação, a lista da do vestibular não é o momento de aproximar o aluno da leitura, é o momento de, ele já tem que se aproximar do antes, mas vamos falar real? O ensino fundamental e o ensino médio não aproximam ninguém da leitura, porque o ensino médio justamente se trabalha isso aqui porque é o que cai no vestibular. Então, né? Acho que esse argumento está quebrado. Muitas vezes é no vestibular, sim, que a gente aproxima o aluno da leitura. E desculpa, o FUVEST não é com a relíquia. Chato. Tem livros do ESSA muito mais interessantes. Muito bem. Aí eles vieram esse ano com Quincas Borba do Machado. Confesso, eu li esse livro na faculdade, na universidade, faz muito tempo, eu vou ter que reler, inclusive tô com essa edição novinha aqui, né? Mas, por exemplo, Dom Casmurro, eu acho Dom Casmurro mais apropriado para o fim do ensino médio, porque tem a questão amorosa, traiu, não traiu, e aquele começo, quando ele gosta da Capitu, e aí ele vai pro seminário, aí vai casar, não vai casar. Eu acho que esse drama faz mais sentido para adolescente. Memórias Póstumas, eu sou apaixonada. Ainda acho que talvez o aluno precise de um pouco mais de vivência para entender, mas é possível eu conseguir fazer trabalhos muito legais com Memórias Póstumas de Brás Cubas no ensino médio. Não sei se com Quincas Borba isso vai rolar. O Fábio está fazendo careta porque ele não gosta de Machado. Não é que eu não goste de Machado de Assis. Mas eu acho que está na hora de deixar Machado de Assis um cadinho de lado. Jamais, gente. Machado tem que continuar caindo. Eu amo. Talvez mas assim, não Quincas por Borba. exemplo, o que a Unicamp fez, eu acho interessante. Coloca um conto de Machado de Assis. Vamos renovar. A obra dele, ele não é o maior autor da língua portuguesa? Por que só? Do Brasil. Então. Não, da língua Não, portuguesa como um todo. é verdade, tem Saramago. Desculpa. O maior autor brasileiro, errei, perdão. Machado. Verdade. Mas se Machado é o maior autor brasileiro, mas aí vamos lá que tem também Guimarães Rosa, tem outros autores grandes. Mas assim, se nós temos o Machado como um dos maiores autores significativos do Brasil, por que não explorar a grande obra dele? Que é o que a Unicamp está fazendo. Vamos colocar os contos dele, vamos explorar as outras obras dele. Por que só ficar nesse ping-pong? Mas você não acha que Dom Casmurro, pela questão do casinho amoroso, é mais interessante para um aluno de 17, 18 anos? É interessante, mas eu também do acho que a filosofia do Quincas Borba, de repente? Não, ok, mas eu também acho interessante, até pela questão dos movimentos feministas, pelo empoderamento, essa questão de ficar nessa punhetação de Capitu traiu ou não, é legal levar, tipo, porra, Bentinho é um puta filho da puta. Assim como o Brás Cubas. Exatamente, que é um outro filho da puta. Dois machos escroto. Por que não entrar nessa discussão? E não ficar na questão de Capitu traiu ou não? Sim, Tira o foco da Capitu. Mas aí isso vai do professor em sala de aula, que muitas vezes, né, sempre repete a mesma coisa. Mas é que eu acho que, literariamente, acho que são duas obras que o vestibular não tem mais o que ficar cobrando em questões de verificação. Tá. Daí vamos colocar Quincas Borba, que é uma coisa que caiu há mais tempo, então são questões... Mas eu acho que podia sair dessa tríade machadiana e ir para outras obras. Tipo os contos. Os contos. O que a FUVEST traz, então, de realismo português? A Relíquia, brasileiro, Quincas Borba. A Unicamp traz... eu pulei, né? Na verdade, a Unicamp traz os sermões do Padre Vieira. 3. Talvez seria legal 1. Não sei, né? Eu sempre penso nisso, no aluno que tem muita coisa para ler. É que, beleza, os 3 sermões da Quarta-feira de Cinzas, tem um tema aí que se completa, e é uma leitura possível. O prefácio... Fábio está com sono por causa dos sermões. O prefácio do Pécora, que é o professor da Unicamp, é complexo, mas menos do que o do Wisnik, na minha opinião. E ok, eu acho que esse livro é um livro que não deveria estar na lista da Unicamp, não deveria estar na lista de nenhum lugar, porque é religioso. Mas é barroco. Foda-se, é católico. Já disse isso em aula. E eu acho que... mas a gente tem que olhar pro Vieira de um Vieira. Eu falei disso em terapia, gente. Meu terapeuta disse, mas então se for assim, você não vai ver nada da arte renascentista porque ela é toda sacra. Ok, mas um aluno meu que é evangélico, um aluno meu que é umbandista, um aluno meu que é ateu, vai ter problemas e aversão até quando ele vai ler um livro desses que se baseia na doutrina católica. O barroco é a arte da Contra-Reforma, é a arte do catolicismo.
Então, eu acho que não é melhor não pôr a mão nesse vespeiro. Eu não trabalharia com uma questão religiosa desse jeito. Entendo todo o valor artístico, argumentativo, retórico, literário do Padre Vieira. Mas o fato de eu ter um padre considerado como um grande autor literário já é ideia do status que o catolicismo tem dentre outras religiões. Eu não concordo. Mas, tirando tudo isso, é difícil, mas é possível. Com um trabalho bem feito em sala de aula, dá pra gente entender e não é muita coisa. É um livrico assim, complexo, mas dá pra ler. De realismo, ficou só na Unicamp o Conto o Espelho. Inclusive, já fazer propaganda, esse é um livro novo que a editora da Unicamp acabou de lançar, que a professora Marisa Lajolo lançou, que tem o conto, que parece bastante, mas não é. É porque tem um aplicativo que você baixa no celular e aponta para as páginas e ele vai te dar vídeos. Eu quero, inclusive, testar porque não funciona com iOS, eu só tenho iPhone. Ele só funciona com Android, por enquanto. Mas é o Conto o Espelho, fica a dica aqui deste livro. Tá focando aí, Fábio? Tá. Da editora da Unicamp, o Espelho de Machado de Assis, e tem o aplicativo, o Espelho de Machado de Assis. Então, assim, tô dizendo porque parece grande, mas não é, porque aqui, ó, não tá todas as páginas, né? Então, a Unicamp colocou o Conto o Espelho do Machado de Assis. É um conto. Isso em PDF, em página corrida, dá 6 páginas. Nem isso. É super tranquilo, tá? E uma coisa que é ponto para a Unicamp também, que é diferente da FUVEST, é que a Unicamp valoriza gêneros textuais. Muitos gêneros. E a FUVEST começou a fazer isso depois da Unicamp, né? Então pôs o diário, depois que a Unicamp pôs, a gente vai falar disso. Então assim, que é um conto sensacional, tem vídeo aqui no meu canal já sobre o espelho, procura lá, e vai ter mais esse ano, vai ter outro, com participações especiais. Enfim, gosto muito desse conto. Tá, aí a FUVEST vem com o Curtiço Naturalismo, ok. A FUVEST é muito canônica, né? É a grande obra do naturalismo do Brasil, o Curtiço. Que é ok, quero inclusive te indicar, se você não leu ainda o Curtiço e precisa ler, essa edição da Panda Books, que é bem legal. Ela tem glossários aqui do lado, às vezes notas explicativas que trazem para o real, algumas ilustrações de algumas coisas. Na verdade tem bastante ilustração feita por vários ilustradores diferentes, só porque eu tô falando não tô achando nenhuma. Sempre assim. Achei. Perdi. Foda-se. Tá cheio de... Rita Baiana. Olha ela. É uma edição bem legal pra você que vai ler pela primeira vez o Curtiço. Vale a pena investir. Edição da Panda Books. Panda Books. Panda Books, me nota. Panda Books, olha eu aqui fazendo propaganda de você sem ganhar nada. Me dá o dinheiro aí. Ó, ou os livros. Dá os livros, dá os livros. Aceito em livros. Tá, o Curtiço, ok, naturalista, tranquilo, mas eu acho que a FUVEST não escolhe o Curtiço porque ele é tranquilo, ela escolhe o Curtiço porque ele é canônico, porque ele é clássico, porque é o Outro também livro. que podia também dar uma Que aposentada. já, ó, porra, tem FUVEST o que perguntar sobre o Curtiço. Nossa senhora. Todas as perguntas sobre o Curtiço já foram feitas. Aparentemente não. E a Luiz Azevedo também é outro que tem umas obras bem legais também. Tipo... Mulato. Tipo... Enfim. Curtiço. Esse ano a Unicamp, agora eu vou para isso da Unicamp. A Unicamp colocou um livro novíssimo. Confesso, já confessei para os alunos, quando saiu esse livro, eu não sabia do que se tratava, eu nunca tinha ouvido falar de Júlia Lopes de Almeida. Esse livro é de 1901, então a gente pode situá-lo ali no pré-modernismo, né? Começo do século XX. Uma autora, que é outra coisa que falta nas listas, e que na FUVEST a gente tem uma, que é a Helena Morley. Aqui a gente tem a Júlia Lopes de Almeida, temos a Ana Cristina César, temos a Carolina Maria de Jesus, são 3. Ainda é pouco, mas já é alguma coisa, né? Então colocou essa autora que eu não conhecia, nunca ouvi falar, e aí fui ler o livro, li nas férias, e é super tranquilo, uma leitura fácil, discute um pouco, sim, questões do papel da mulher na sociedade, e é um livro suave do aluno ler, tô fazendo uma série sobre ele no canal aqui também. Gostei bastante, achei bem legal e legal de trazer uma autora nova, que eu nunca tinha ouvido falar, que muita gente nunca ouviu falar, que os alunos provavelmente nunca ouviram falar, então trazer uma novidade. Daí a gente pula direto para a segunda geração do modernismo, né? E a Unicamp ainda traz Caminhos Cruzados do Érico Veríssimo, que eu adoro o Érico Veríssimo, confesso que gosto mais da obra dele histórica, quando ele fala sobre a formação do Rio Grande do Sul, Ana Terra, né? Capitão Rodrigo, Tempo e o Vento, Continente, o Retrato, o Arquipélago, acho muito mais legal. Mas Caminhos Cruzados, dentro da proposta da segunda geração modernista, é um livro de denúncia social das desigualdades, portanto ainda muito atual e com uma linguagem tranquila,
gostosinho, tá? Uma linguagem super tranquila, não é tipo a relíquia, isso aqui. Claro que são países diferentes, autores diferentes, movimentos diferentes e épocas diferentes, mas esse livro é um livro que ela não consegue ler, consegue entender e, principal, consegue trazer para sua realidade. A gente tem esse livro, então, representante do modernismo na lista da Unicamp. Na lista da FUVEST, eles colocaram Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Lembrar, e tem vídeo desse também aqui já no canal, e vai ter outro, que este livro, ele é lançado na década de 40, mas ele não é um livro modernista, porque ele foi escrito no final, lá 1893, no final do século XIX, né? E é um diário, que só surgiu na lista da FUVEST depois que a Unicamp colocou o diário, quarto de despejo, ou não, talvez eu esteja falando bosta, mas enfim, eu quero comparar isso aqui. Minha Vida de Menina é um diário da Helena Morley, na verdade é o pseudônimo da Alice Caldeira Dayrell Brandt, enfim, é um pseudônimo de uma mulher que viveu e escreveu esse livro quando tinha de 13 a 15 anos em Minas Gerais, Diamantina, no século XIX, no fim do século XIX. Tem algumas questões históricas aí, até tem, a República que era nova, a questão da abolição da escravatura, que era uma coisa nova ainda, que ainda não foi explorado pela FUVEST no seu vestibular, e era o que a gente achava que ia ser explorado de cara. Eles tacaram um texto do Roberto Schwartz sobre o livro e fizeram perguntas disso. A Unicamp tem como diário, pensando no gênero literário, diário, gênero textual, o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Então, vamos comparar e vamos falar de relevância sócio-histórica política de um diário escrito por uma menina da classe média em Diamantina que conta, ai, hoje roubaram uma galinha aqui na vizinhança. Ai, hoje o seu fulano ficou bêbado na procissão e caiu. Ai, nananã. E o diário de Carolina Maria de Jesus, negra, favelada, mãe solteira, catadora de lixo, semi-analfabeta. Você consegue perceber o abismo de importância sócio-histórica política que existe entre essas duas obras? É disso que eu estou falando, né? Será que a FUVEST vai ver esse vídeo? Diário e diário. É gostosinho? É. Enche o saco porque não acontece nada. Porque não é pra acontecer, porque não tem uma ideia de ter uma trama. Teoricamente, diz a lenda que é um diário real, né? Diz a lenda. Década de 40 e aqui década de 50 e 60, a Unicamp traz o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, que eu acho relevantíssimo pensar sobre essas questões e dar voz a essa mulher negra, mãe solteira, favelada, semi-analfabeta. Diga, Fábio Blanc. Será que isso também não leva a um ponto? Tipo, quando separaram as listas e veio a Unicamp, vanguardista, abrindo campo com gêneros textuais, ainda mais agora que ela colocou um álbum com os Racionais. Cada vez mais, porque eu vou dizer, quando eu prestei vestibular, caí a relíquia na Unicamp, né? Esse é um processo que a Unicamp vem fazendo de se adaptar aos tempos e que eu louvo muito aqui. E, tipo, agora que ela colocou um álbum, será que daqui a pouco a FUVEST também vai colocar um álbum também? Acho que não. Sabe como eu vejo essa coisa? Eu vejo a lista da Unicamp como a língua oral, que é jovem e que aceita melhor as mudanças, e eu vejo isso aqui como a língua escrita, o dicionário, que demora para sair do padrão. Bem conservadora, muito, né? Tipo, extremamente conservadora a lista da FUVEST. Então, é meio, mas assim, mas eu percebo que a FUVEST, tipo, ela tenta, mas ela não consegue sair do quadradinho. Amor, não consegue. Ela vai botar um livro novo. O que ela botou de novo? Ela trouxe Gregório de Matos do século XVII, ela trouxe Quincas Borba e ela trouxe Angústia do Graciliano. O que eu tenho de novidade aí? São livros que não estavam, mas de novidade, de uma coisa que os alunos talvez nunca ouviram falar. Acho que o mais longe que ela saiu foi Mayombe. Que é sensacional, o melhor livro da lista da FUVEST, agora que Brás Cubas saiu. Então, Carolina Maria de Jesus na Unicamp. Voltando ainda, né, de modernismo, como eles curtem. Tem esse aqui que é lançado na época, apesar de não ter características modernistas. Botaram o Angústia do Graciliano, que de novo, eu vou ter que reler, porque eu li há muito tempo. Então, o Fábio pode falar mais sobre ele. Fala, Fábio. Não lembro. Se eu fosse escolher um livro do Graciliano Ramos, eu escolheria São Bernardo. Porque no Brasil de 2019, São Bernardo é uma obra relevante, porque, ao contrário de Vidas Secas, enquanto a gente tem a visão do oprimido, São Bernardo traz a visão do opressor. Então seria interessante a gente ler uma obra com a visão do opressor para trazer reflexão de um opressor que não tem medo de ser opressor. Porque no final do São Bernardo ele fala assim, ok,
eu fiz tudo isso e não me arrependo. Sou opressor e ok, seria Tá. opressor de novo. Então seria uma reflexão interessante de São Bernardo. O Angústia você não lembra. Eu não lembro do Eu do também Angústia. não, eu vou reler Então, pra preciso vocês, ler de novo, pra gravar vídeo precisaria ler aqui. de novo. Mas enfim, tirou Vidas Secas, botou Angústia, né? Veja que novidade em termos de autor, como a Unicamp faz, por exemplo, na FUVEST não temos. Então, eles têm de modernista, né? Além do Graciliano, esse que tá temporalmente, mas não literariamente. E aí vem o Claro Enigma, que aí o Blan não vai concordar comigo, mas que... Caralho, gente, desculpa, você tem A Rosa do Povo, você tem Sentimento do Mundo, que quando a lista era unificada, Unicamp, FUVEST, Unesp, caía Sentimento do Mundo, que faz muito mais sentido, historicamente falando, dentro do contexto da Segunda Guerra, que para o aluno, a gente sempre tem que lembrar isso, essa lista é pensada para alunos que estão terminando o ensino médio. Para o aluno que está terminando o ensino médio, faz muito mais sentido, dentro do movimento do modernismo, ele pensar o contexto da Segunda Guerra. Então, Sentimento do Mundo ou A Rosa do Povo, não. A Unicamp, a FUVEST coloca Claro Enigma, que é, pelos críticos de Drummond, reconhecidamente a obra mais complexa e difícil do Drummond. Então, assim, por quê? Porra, filosófico pra caralho. Tem poemas que eu leio e eu falo, né? Tá Não, aqui não, Blan. de fato, é difícil. É o mais difícil mesmo, é o mais complexo. Porra, FUVEST. Porra, FUDEST. Fala, Blan, você vai... Não, de fato, volta naquela questão que a gente estava falando. É aquela questão do tipo, vamos eliminar o aluno que é pra ser medicina. É a questão medicina, o Claro Enigma. Mas foi aquela questão que eu falei pra fazer a ligação com o Sagarana. O boi vê os homens com o Conversa de Bois. Foi a ligação que eles conseguiram achar com o Sagarana. Você gosta, né? Eu, particularmente, eu gosto porque eu curto umas Está, viagens do portanto, mundo. convidado a gravar esse vídeo comigo. Ok, eu faço um vídeo com o Claro Enigma. Muito bem. Aí a gente vai para a terceira geração modernista e a Unicamp colocou A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é um conto do livro Sagarana. É uma novela, na verdade, alguns consideram novela porque ele é mais longuinho. E logo depois, primeiro foi a Unicamp que colocou. Então aqui nessa lista tá mais o conto Sagarana, tá? A FUVEST falou, então a gente põe Sagarana inteiro. Porra, FUVEST! Não! Porque, de novo, para o aluno de 17 anos que está terminando o ensino médio e se formando, a chance dele ler Sagarana inteiro, compreendendo, interpretando, sendo que ele tem tudo isso para ler e outra disciplina para estudar, é mínima. Fala, Blan. Mostra o ranço de novo da FUVEST com a Unicamp. Botou uma só? Vou pôr todos. Bota inteiro. Não é por aí, né? Os alunos têm extrema dificuldade com a linguagem do Guimarães, que não é simples. E daí a minha opinião, bom, não sei, né? Eu acho, você quer botar um Guimarães inteiro, então põe o Grande Sertão Veredas, que eu acho mais bonito. É que eu acho que é muito grande, Grande Sertão Veredas. Amor, Sagarana! É que são contos e tipo... São contos gigantescos com uma linguagem super difícil. Ok. Eu acho mais interessante Grande Sertão Veredas É que Sagarana. Grande Sertão Veredas não tem nem capítulo, é uma coisa só, é uma porrada só, tipo... Não tem nem onde parar, tipo, vou parar pra ler. Não tem onde parar, tipo, vou parar no meio do parágrafo, caralho. Enfim. É foda. Tá lá, Grande Sagarana Sertão Veredas. inteiro, que é uma... Acho que é a obra mais complexa da lista da FUVEST inteira, é Sagarana. Né? Pela linguagem, de fato. Aí a gente vem pra Unicamp numa coisa mais que não tem muito de movimento definido, que seria aí o que a gente chama de terceira geração modernista, ou já contemporaneidade, pós-modernismo. Ele traz uma peça teatral, Unicamp com gêneros de novo, Adoro. que é aí dos anos 60, 70, o Bem Amado, do Dias Gomes, Adoro. que você lê em poucas horas. É uma peça... Ai, caiu meu marcador. É uma peça teatral super divertida, né? Comédia, engraçadíssima e com reflexões políticas muito relevantes ainda hoje. Então, assim, delícia de leitura e relevante pro cenário, né? Não sei, adoro, sou suspeita. Esse ano, entrando no vestibular, A Cabra Vadia. De novo, gênero, crônica, outro gênero. Veja que a gente tem poesia, tem sermão, tem romance, tem diário, tem peça teatral, tem crônica e tem música, né? E aqui na FUVEST a gente tem poema, romance e agora um diário, que é a Helena Morley. Acho grande, são bastantes crônicas, mas são crônicas. É uma leitura tranquila, uma leitura suave, né? Ainda não caiu, não sei o que o Unicamp vai pedir disso. E como o Blan adora, Nelson Rodrigues, ele também vai gravar esse vídeo comigo. Sobre o Nelson, uma coisa que eu acho importante falar é que ainda eu não ouvi muito barulho, mas eu acho que talvez, Polêmico. possivelmente,
vai acontecer com o Nelson a mesma coisa que Monteiro aconteceu com o Lobato. Negrinha. Negrinha Monteiro Lobato. Acho que vai acontecer a mesma coisa. Porque é uma visão muito datada, assim como é do Aloysio Azevedo no Curtiço, uma visão naturalista, né? É uma visão muito datada de um certo machismo, de um certo preconceito. Racismo. A gente fala mais disso no vídeo. De qualquer maneira, uma leitura que flui, né? Sim. E aí eles vêm com, pra arrebentar meu coração, Unicamp, José Saramago, História do Cerco de Lisboa. Para mim, não faz... Você é expulso do vídeo! Tá louco, mano? Pra mim, a obra mais complexa, entendo, do vestibular Unicamp. Tem outros Saramagos que eu colocaria no lugar deste. Bom! Sim, não é o Saramago mais fácil. Para o aluno que nunca leu Saramago, é uma pedrada no peito. É que os meus alunos leem Saramago comigo desde o primeiro ano. Bom. Então eles estão já acostumadinhos com a linguagem, né? Mas é maravilhoso. Palermo, se você fosse a curadora da lista da Unicamp... É uma equipe, né? Mas se você, Palermo, se você fosse escolher o livro Saramago da Unicamp, um Saramago, qual você colocaria como Saramago? As Intermitências da Morte. Ai, Ou A Caverna. não, caverna. As Intermitências da Morte, porque eu acho que na verdade é o livro que eu gosto de trabalhar sobre a Unicamp, sobre Saramago, que é uma linguagem mais tranquila, mais curtinho, é divertido e ao mesmo tempo bonito e traz reflexões interessantes para o contexto político, social, histórico, enfim. E A Caverna pelo rolê social, que é de fuder, que é muito bom. Mas não que não seja, eu acho a História do Cerco de Lisboa maravilhoso, mas ainda acho a obra mais complexa da Unicamp. Essa e os Sermões, essa mais que os Sermões, né? Então, assim, é uma. Aqui eu tenho A Relíquia, que é chato pra caralho. Tem um livro inteiro de poema do Gregório. Tem Sagarana, tem Claro Enigma. Porra, Fuvest, entendeu? Aqui é um que você pode reclamar. Eu deixo você reclamar desse e dos Sermões. Só. Não, mas é O Saramago. resto é leitura tranquila. E Saramago é um autor Nobel, importante. único, primeiro e único maravilhoso Nobel de Literatura no Brasil, da língua portuguesa. Então, Saramago. Beijo pra você aí no inferno. Guarda. Aí, Ateu, graças a Deus, né? Ateu, graças a Deus, segundo, né? Mayombe, pra mim o melhor livro da lista da Fuvest. A Isa chegou aqui em casa, a Isa minha amiga, Isabelle maravilhosa, que ela não sabe, mas ela vai ser convidada pra falar de um livro que daqui a pouco eu vou contar aqui. Isabelle, cientista social formada pela Unicamp, advogada com OAB e fazendo atualmente mestrado no Largo São Francisco da USP. Você acha que é pouca bosta? Eu não tenho amigo pouca bosta. Muito fino! Isabelle Leão Mayombe, o que você achou? Muito bom, adorei, gostei muito. Muitas referências boas. Muitas referências boas. Eu acho o livro mais legal. Angola, que tem isso, né? A Unicamp colocou Mia Couto. Ah, meu Deus, literatura africana, que legal. Colocou Terra Sonâmbula, saiu da lista. Aí, lá. O ranço. A Unicamp pôs Mia Couto, a USP pôs Pepetela de Angola. E aí a Unicamp tirou da lista e a Fuvest manteve. Eu acho legal. Fuvest tem ranço da Convest. Sim, né, gente? Tô achando que tem. Mas esse é o livro mais legal. Pra gente pensar. Primeiro, por ser o único representante de literatura africana em língua portuguesa. A língua portuguesa não é só Portugal e Brasil, né? E segundo, porque, porra, do ponto de vista comunista, socialista do rolê, né? Nesses tempos, é um culhão deixar um livro desses na lista e fazer perguntas sobre ele. E eu acho que é uma leitura super tranquila. Ele destoa completamente do resto da lista da Fuvest, sabe? Fala, Fábio. Eu acho também. Ainda mais pela Fuvest ter esse caráter mais conservador. Então eu acho que, de fato, talvez seja o único, tipo, é fora da casinha, mas é tipo encostado com as costas na casinha ainda. Mas eu ainda acho que é o pontinho mais legal fora porque, pelo menos na Unicamp, a gente sabe que é uma comissão de professores que sugere, né? Eu acho que o cara que sugeriu isso aqui é o... Obrigada, viu, você, herói da lista. Mas da, eu da acho que USP. também não dura muito tempo, não. Eu acho que logo mais Uma sai. pena. Aproveitem, é o livro mais legal. E aí a Unicamp tem as suas duas novidades, né? Quer dizer, se não é novidade, esse já estava no ano passado. Ana Cristina César, A Teus Pés. Juliano, o que você acha desse livro? Vou falar. Mas antes, eu quero falar da importância da gente ter uma poetisa mulher, né? Outra voz feminina na lista da Unicamp. São 3 de 12 obras. Ainda é pouco, mas é mais que a Fuvest, que tem 1 em 9 obras. Outro, de novo, gênero poesia. Uma poesia mais contemporânea, década de 80, mas eu não gosto, porque eu não entendo. Por isso o Blanco vai fazer esse vídeo comigo também. Tem coisas, claro, eu entendo algumas, outras eu de fato leio, não entendo nada, eu falo oi. E foi o que a Unicamp perguntou na primeira fase, 2019, né?
A primeira fase era uma questão sobre o todo, a ideia da obra da Ana Cristina César ser extremamente biográfica, então tem a ver com a vida dela. Não era uma questão sobre interpretação de um poema específico. Na segunda fase vieram com um poema que um item era suave de fazer e o segundo era tipo impossível, para mim, né? Então, mas de novo, não dá pra comparar um livrinho desses, que é tranquilo, você lê com o Gregório de Matos inteiro do século XVII, tá? Então, de novo, a possibilidade de um aluno que está no vestibular, prestando vestibular e com muitas coisas para ler e para estudar, ler isso aqui é muito mais possível do que ele ler isso aqui. Você quer falar de Ana Cristina? Uma coisa... Bom, depois a gente vai fazer um vídeo específico disso. Vai. Mas uma coisa que eu gosto bastante da Ana Cristina César é que ela me lembra Clarice Lispector. Exatamente. E não vira o zóio, não! Não vira o zóio pra Clarice Lispector, não. Uma mosca aqui. É que eu gosto de trabalhos intimistas, eu gosto muito de literatura intimista. E a Ana Cristina César, ela, apesar de estar nessa geração mimeógrafo, que é da característica dos anos 70, 80, ela me remete muito a Clarice Lispector. Por isso que eu não gosto. Então. Eu sou prática, eu gosto do prático, entendeu? Então, eu Essa não. coisa do punhetar de, olha, o intimismo dentro de mim. Eu gosto do... Mas eu gosto dessa literatura mais intimista. Por isso que o Fábio vai gravar esse vídeo comigo. É. Então a gente conversa mais depois disso. Yay! E aí a coisa de ouro, quase que literalmente, da lista da Unicamp esse ano é Sobrevivendo no Inferno, de Racionais MCs. Isabela está ali fazendo um coraçãozinho. Ela não sabe, mas ela vai ser convidada a gravar esse vídeo comigo. E aí, assim, não é novidade. A UEL a gente já tem há um tempo, por exemplo, Cidade de Deus já caiu na lista da UEL e faz anos isso. A gente tem vestibulares no nosso país que pedem livros, que pedem filmes, que pedem álbuns, né? Elise Tom já caiu em alguns. Oi? Elise Tom, o álbum. Elise A Tom. Unicamp começa aqui com um álbum, o que é um outro gênero, então, né? A Companhia das Letras lançou esse livro que tem as letras mesmo do álbum Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, com algumas imagens e um prefácio sensacional do professor, deixa eu pegar o nome dele para falar direito, Acauã Silvério de Oliveira, que é um professor da UFPS, se não me engano, da Universidade de Pernambuco, muito sensacional. No site da Conveste, a Unicamp ainda indica outros textos para servir de base, para compreender essa leitura. Então, assim, que é um álbum da década de 90, 92, se não me engano, deve ser isso. Um pouquinho mais, 97. Não, é 92. Se eu não me engano, é 92. Quase tenho 95% de certeza. Enfim, década de 90. E, mano, atual pra caramba, importante pra caramba. Então, assim, pra fechar o que eu queria dizer, porque esse vídeo já tá enorme, né? Isso Enfim, aqui é uma lista... Me falar pra ouvir podcast pra caralho, podcast é longo pra caralho. Esse vídeo tá curto. Você tá aqui até agora, manda um oi pra mim aí nos comentários. Ai. Essa é uma lista que eu acredito ser possível para um aluno que está prestando vestibular, que tem, em média, entre 17 e 18 anos. Claro que tem gente mais velha, né? Mas em média. E que tem outras coisas para estudar. Eu acho uma lista possível, com algumas obras mais complexas, mas com a maioria de obras extremamente relevantes, ainda para pensar na sua atualidade. É possível fazer uma relação entre a época em que elas foram escritas e o hoje, e entender por que são importantes, porque a literatura tem isso, né? Não é qualquer livro que ultrapassa gerações, é porque ele ainda mantém um discurso relevante. E, em termos de tempo de leitura, em termos de tempo de reflexão, em termos de linguagem das obras, eu acho possível e adequada a um estudante de ensino médio. Já não posso dizer a mesma coisa da lista da FUVEST. Acho uma lista pedante, acho uma lista que escolhe livros difíceis para dizer que é difícil, acho uma lista que as chances de um aluno de fato ler e compreender, interpretar e se apropriar do conceito de todos esses livros, acho as chances muito pequenas e acho uma pena, porque é uma... Nossa, eu não disse isso, né? De maneira nenhuma eu estou criticando a universidade ou os cursos da universidade, puta que pariu, a USP, Senhor Deus Pai, né? Maravilhosa. Mas a escolha das obras de leitura obrigatória, de obras literárias da FUVEST, eu acho bem complicada, não adequada à realidade do estudante universitário brasileiro. Do estudante universitário não, do estudante que se pretende ser universitário, né? Do estudante de ensino médio, a pessoa que está finalizando o ensino médio. Acho muito complexa, acho muito
trabalhosa, onerosa no sentido do tempo que ele vai levar pra interpretar Sagarana, pra interpretar Claro Enigma, pra interpretar a Relíquia, pra ler o livro inteiro do Gregório. E esse vídeo, na verdade, é pra dizer que, mano, o Unicamp é puro amor. E a FUVEST é um tanto quanto pedantezinha, né? Exatamente. E daí, Ju? Fudeu. Eu vou ter que prestar FUVEST, eu quero USP. Boa sorte, amor. Vou tentar te ajudar como eu puder aqui no canal. Isso aí. Considerações finais, Fábio. Gato, gatas, gates Gatos. e todos que tem no meio do caminho. Tamo aí, vamos ajudar, vamos força. E ó, não desista. Caminho é árduo, caminho é longo, mas tamo aí. Tamo aí na atividade e vamos que vamos. Não isso. desista. Acompanhe o canal que teremos muitas novidades por aqui ainda este ano. Gente, Todos os livros serão comentados. todos esses. Vou fazer vídeo... Ai, meu cu. Até os mais chatos. Ai! Até Gregório. Ai, não, Gregório até vai. Porque eu vou falar de alguns, né? Mas a Relíquia... Ah, mas vai falar. vai também. Vai falar. Beijo, obrigada, meu povo. Beijo. Unicamp por amor, FUDEST. Melhore. Beijo. Beijo. Tchau.